Hoje vamos falar sobre uma coisa que talvez você está muito mais envolvido do que parece. Ou talvez você nunca pensou por essa ótica. A oratória do candidato da sua cidade, ela é boa mesmo? Você está acostumado a uma pessoa que sobe o palanque e entrega muito conteúdo com maestria da comunicação? Porque, se você não sabe, uma das coisas que mais fortalece um processo político ou politicagem é a narrativa. E no vídeo de hoje eu vou analisar os 3 candidatos e suas oratórias. Eu vou refazer para que você não entenda o que eu não estou querendo falar. Vamos lá. Eu vou analisar a oratória dos 3 candidatos mais cotados à prefeitura da minha cidade. Tiago, mas eu não sou da tua cidade. Para que vai servir para mim esse vídeo? Quando você estiver ouvindo da tua cidade o candidato, você vai levar em consideração esses pontos, beleza? Mas aqui será analisada a oratória do Matheus, do Carlinhos e do Érico. Vídeos foram pegos, vídeos de reels do dia a dia do trabalho deles, porque aumenta o comício nesse período. É muito mais comício, muito mais ação, muito mais reunião. Então eles estão falando mais. Alguns estão ganhando quando sobem ao palanque por se expressarem melhor, outros não. Em alguns casos, aceita. É aceito os erros falado pelos candidatos, porque parece que conecta, o cara fala errado, ele parece mais comigo. Mas vamos lá. Como esse cara vai assumir uma figura pública, ou ele está buscando isso, ele fala para o público e tenta convencer o público. Então é melhor que ele use-se das melhores ferramentas que hoje estão à disposição dele. Então é interessante que uma comunicação eficaz, que inspira e gera confiança, aumenta a chance de convencer o eleitor. Eficaz, que inspira e gera confiança, aumenta a chance de convencer o eleitor. Vamos começar analisando a oratória do Érico. Sempre pacífico, microfone perto da boca, pouca expressão. O que isso tem de vantagem? Para um público mais intrínseco, um público menos explosivo, a comunicação ela acaba sendo pontual. Tratando-se de política, é interessante que você tenha um pouco mais de pulso na hora da expressão. Um pouco mais de gesticulação na hora da comunicação. Um pouco mais de presença de palco na hora da comunicação. Porque as pessoas, elas estão inflamadas. Inflamadas, essa é a palavra. Esperando que você fale o que talvez todos gostariam que você fale. Então, como eu falei, sobe ao palco, calmo, aparentemente pacífico, aquela sensação de tô aqui, tô tranquilo, vou ganhar. Mas seria interessante que você olhasse a pauta do preciso de um pouco mais de expressão, preciso de um pouco mais de presença de palco. Vamos para o segundo candidato, Matheus Souza. Matheus, ele tem uma carreira política ainda mais contínua que os outros candidatos. Isso, o que é que eu estou querendo falar com isso? Ele já subiu a tribuna muitas vezes. Na minha cidade existe uma sessão da Câmara por semana, então é possível que na maioria das sextas-feiras do ano, de cada ano, ele subiu para falar. E ficou um bom tempo fazendo isso. Vai se lapidando. Mas mesmo assim existem umas questões que poderiam ser ponderadas e levadas em consideração. A conexão com o público. Como já tem um tempo politicamente falando, ele acaba ganhando com esse material. Se você vai estudar o Instagram do Matheus, é sempre abraçando o povo, tal. Aquela comunicação de eu vou fazer. Mas quando sobe o palanque, seria interessante uma linguagem mais simples, porque esse tem sido parte do foco de público que ele tem conquistado. Uma linguagem mais simples. Como ele é muito, vamos dizer assim, né? Associado ao grupo direita, você vai ver de forma ampla como que eles se comunicam. E depende muito da cidade. O peso ainda é melhor, a contra, tal. Então precisava de uma coisa mais simples, que deixasse claro para as pessoas qual é a missão dele, se por acaso ele chegar aonde quer chegar. Isso faz com que as pessoas, através da simplicidade, vejam possibilidade de garantir aquilo que está sendo prometido. Então, beleza, que se usa bem aqueles contextos, os stories, o storytelling eu vejo no trabalho que ele faz, na apresentação que ele faz, mas eu optaria por um pouco mais de simplicidade. Então, você chegou até aqui,
você já ouviu de 2 candidatos, do Érico e do Matheus, independente se você apoia um ou outro, você quer enviar para ele, clique em compartilhar. Se você não deixou o like ainda, agora é o momento, deixa o like para que esse vídeo seja mais ranqueado e mais pessoas vejam esse conteúdo. Porque quem sabe, se você está apoiando um ou outro, esse vídeo vai ajudá-lo, vai fortalecer o trabalho que ele está fazendo. Por fim, vamos falar sobre, como eu falei, são os 3 mais cotados sobre o Carlinhos do Aparecido. Dos 3, aquele que mais está se esforçando nos discursos. Porque se você conhece o histórico do Carlos, ele não tinha o hábito, a contínua necessidade de ficar subindo o palanque para falar sobre si ou sobre o que ele vai fazer. Então, é o que mais está se esforçando. Então, você percebe muitas pausas enquanto ele está falando. Não sei se é a estratégia dele, mas isso acaba ajudando a pensar um pouco mais antes de falar. Você percebe um certo desencontro em algumas palavras e eu posso dizer assim, acaba sendo, como eu falei anteriormente no vídeo, né? Um ponto de conexão, o fato de pessoas gostarem de pessoas que estão falando na linguagem, do jeito que elas falam, mas como eu falei, um esforço. O que ele precisa? Controle de voz. Ele precisa de controle de voz. Na prática, Thiago, o que é isso? O discurso do Carlos no começo do vídeo, o discurso do Carlos no final do vídeo, ele tem um peso diferente. Percebe-se que acaba cansando, portanto, forçar. Então, há momentos sim que precisa de uma tonalidade maior, ou melhor, mais alta. No entanto, é necessário um controle de voz, para não parecer que está gritando ao invés de discursando. Inclusive, você consegue manter uma pacificidade durante a apresentação. E objetividade. Mais objetivo. Tiago, mas ele fala, não, que eu vou... Não, tá objetivo. Objetividade. Você vai dizer que vai mexer em área X, a cada 10 palavras, 7 precisa ser sobre aquela área ou que faça referência àquela área. Objetividade. Então, os 3 candidatos de forma rápida, analisado, e você agora tem a oportunidade de encaminhar para ele assistir o vídeo. Tu pode até falar, assiste o vídeo de tal minuto a tal minuto, que é a tua parte. E lá ele entrega aquelas dicas, beleza? Então foi feito de maneira imparcial, os 3 candidatos mais posicionados. É um vídeo específico que vai pontuar na minha cidade, mas você pode dar essa dica para os outros candidatos na sua cidade, independente de onde vocês estão assistindo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. E aí, o que é que vocês acham? Conteúdo bom? Gerou valor? Foi imparcial? Ou qual é outra coisa que você gostaria que o seu candidato, você pode até colocar aqui nos comentários quem é ele, poderia melhorar enquanto ele está fazendo as suas apresentações? Se fez sentido para você, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.